Este é o Mooney M20, um dos aviões mais importantes da aviação geral. Tão importante que é impossível que você não tenha ouvido falar dele. A aeronave há mais de 60 anos nos céus, favorita de pilotos de caça aposentados e a melhor para voos longos. É o avião de 4 lugares mais rápido em produção. Este é o M20, um herói da aviação geral. O Mooney M20 foi o 20º projeto da Mooney, daí o número 20 em sua nomenclatura, e se tornou o modelo mais bem-sucedido da marca, acumulando um grande número de variantes em mais de 6 décadas de produção, desde o M20A com asas de madeira até o mais recente M20V Acclaim Ultra. Poucas fábricas no mundo podem se orgulhar de terem produzido mais de 11.000 aeronaves monomotoras. Apesar de todo o sucesso, o M20 com toda a sua grandiosidade se foi. O que realmente aconteceu? Para entender por que o M20 fracassou, vamos antes ver o quão bom ele era. O Mooney M20 é uma aeronave eficiente e estável devido às suas características aerodinâmicas e estrutura metálica. Essa belezinha tem 8,13 metros de comprimento, 11,13 metros de envergadura e 2,54 metros de altura. O exterior pouco mudou desde o primeiro M20, exceto pela segunda porta, para-brisa rebaixado alguns centímetros, melhorando a visibilidade e capô com um visual mais moderno. A Mooney acertou ao incluir uma segunda porta, algo pedido há anos pelos proprietários, mas que antes não era considerado importante ou viável pela empresa. A fuselagem composta permitiu melhorias e fez do último M20 um divisor de águas. Bem, um divisor de águas que perdeu o jogo. O M20 se beneficiou muito da construção em compósito, o ruído na cabine foi reduzido, o fluxo aerodinâmico melhorou e o avião ficou mais leve e melhor. Além disso, tanto as janelas quanto o para-brisa são encaixados na fuselagem da aeronave pelo lado de fora, o que significa que a substituição deles será muito mais fácil. O interior está muito melhor, inspirado em carros, e você percebe claramente o ambiente premium. Os assentos são de couro italiano costurado à mão e ergonômicos. Há porta-copos para bebidas e várias tomadas para manter seus dispositivos carregados. Há 2 opções de cores para assentos e detalhes internos como teto e carpete. No painel de controle, Acclaim Ultra e Ovation Ultra trocaram os botões basculantes e reorganizaram o espaço para maior conforto. As novas portas de acesso, maiores, têm elegantes maçanetas de alumínio escovado que combinam com o design luxuoso do interior. O design da cabine garante excelente visibilidade frontal pela janela anti-reflexo, ampliando a visão periférica dos pilotos graças ao painel rebaixado em mais de 5 centímetros. O Mooney M20 é equipado com um motor Continental TSO 550G com 2 turbocompressores e 2 radiadores de 6 cilindros refrigerados a ar capaz de gerar 280 cavalos de potência. Com as hélices Hartzell Scimitar de 3 pás na frente, o motor permite à aeronave atingir velocidade máxima de 242 nós. Por causa do seu potente motor de pistão horizontalmente oposto, ele é capaz de atingir uma velocidade máxima de subida de 1.375 pés por minuto, alcançando um teto de serviço de 25.000 pés. Seu peso vazio é de 2.318 libras, e seu peso carregado é de 3.368 libras, proporcionando uma carga útil de 1.050 libras. Embora ele seja capaz de atingir uma velocidade máxima de 242, poucos pilotos voam tão rápido porque é necessário subir muito mais alto e usar oxigênio no nariz. A velocidade de cruzeiro econômica é de 175 nós e ele alcança um alcance máximo de 1.275 milhas náuticas. Um marco no desempenho do M20 ocorreu entre junho e julho de 2017, quando o piloto Brian Lloyd comemorou a tentativa de Amelia Earhart de dar a volta ao mundo. Lloyd realizou isso a bordo de seu Mooney M20K 231, feito que diz muito sobre o desempenho desta aeronave. Olhando para o cockpit, o M20 incorpora o Garmin G1000 NXZ, que é um dos melhores disponíveis. A carga de trabalho dos pilotos diminui, pois ele tem visão sintética e processamento rápido, agilizando a inicialização e oferecendo atualização gráfica instantânea. Há um teclado Garmin localizado na parte inferior do painel, o que facilita muito digitar as frequências e comandos em vez de girar os botões. Porém, sua localização não é ideal, pois fica longe do apoio de braço.
No que diz respeito ao piloto automático, o M20 conta com o Garmin GFC 700 que, junto com o G1000 NXi, está totalmente integrado. Um painel de controle vertical entre os monitores facilita as operações. Uma vantagem de segurança é que o GFC 700 tem a reputação de ser o melhor piloto automático da aviação geral, pois permite um controle flexível da aeronave, garantindo um voo suave e silencioso. O M20 é uma aeronave versátil que oferece várias opções de configuração, como o GTS-800 Active Traffic System, instalável por cerca de $16.700. Os usuários podem optar por ar-condicionado ou proteção contra gelo, mas só é permitido um devido ao limite de peso da aeronave. Se você optar pelo sistema de ar-condicionado, o peso da aeronave será penalizado em cerca de 30 kg, enquanto o sistema de proteção contra gelo TKS representa uma penalização de peso de 43 kg. É óbvio que a Mooney acertou no M20, mas até que ponto? A Mooney se esforçou demais no caminho errado. As empresas entenderam que, no mundo de hoje, inovar suas estratégias de marketing é tão necessário quanto as inovações incorporadas em seus produtos. É por isso que as empresas buscam ser cada vez mais criativas ao promover suas marcas, não apenas destacando as características e benefícios de seus produtos, mas também brincando com o surrealismo e, às vezes, até fazendo um pouco de piada com suas próprias criações só para chamar a atenção para elas. Isso se aplica a tudo, desde os itens mais tradicionais até aqueles considerados mais exclusivos. Aeronaves se encaixam nessa categoria, pois é necessário ter poder financeiro para possuir um desses veículos. Agora, isso pode parecer clichê e bastante óbvio, mas você pode se surpreender ao saber que grandes empresas com projeções impressionantes deixaram de lado a importância do marketing e suas vendas caíram drasticamente. Esse foi o caso do Mooney M20 e da empresa como um todo. Mas, para ser totalmente honesto, a responsabilidade pelo colapso da empresa não está apenas em sua incapacidade de entender a importância de uma boa divulgação para captar um maior número de clientes em potencial e, assim, alcançar um melhor posicionamento de suas vendas. Uma série de decisões empresariais condenou a empresa, e hoje não se sabe se ela conseguirá ressurgir das cinzas. Aviões monomotores sempre desfrutaram de enorme popularidade, e nessa categoria está o Mooney M20, uma aeronave que, desde seu nascimento em 1953, teve o mercado dos Estados Unidos como seu principal foco. Para entender melhor a magnitude do fracasso do M20, é necessário fazer uma comparação com seu rival mais próximo, o Cirrus SR-SR-22. Ambas as aeronaves são muito semelhantes. A gestão empresarial, decisões de marketing e um acessório extra fizeram o Cirrus SR-SR-22 vender 50 vezes mais que o M20, praticamente tirando-o do mercado. No design, as aeronaves Mooney sempre seguiram uma linha mais tradicional, diferente do visual moderno do SR-22. Além disso, o perfil comercial do Cirrus é mais estável. A tecnologia é de primeira linha e o marketing é muito inteligente. Em termos de capacidade de carga, se compararmos o M20 Ovation Ultra com o Cirrus SR-22, vamos entender boa parte do sucesso deste último. O Ovation Ultra tem uma capacidade de carga de 1.050 libras em um peso máximo de 3.368 libras, e sua capacidade padrão de combustível é de cerca de 100 galões. Com tanques cheios, restavam 450 libras para pessoas e bagagem, tornando a aeronave ideal para 2 pessoas com espaço extra ou 3, caso o tanque não estivesse totalmente cheio. Já o Cirrus SR-22 concorrente direto tem capacidade de carga de cerca de 1.200 libras para peso máximo de 3.000 libras, não é uma aeronave para viajar com todos os assentos ocupados e tanques cheios, mas permite levar mais peso e voar mais longe. A relação entre alcance e capacidade de carga pode explicar em grande parte por que o Cirrus, em suas versões SR-SR-22 e SR-SR-22T turboalimentada, domina o mercado de monomotores de alta performance. Apesar do fato comprovado de que a maioria das viagens em aeronaves desse tipo é feita apenas com 1 ou 2 pessoas, os compradores aparentemente querem uma opção em que os assentos traseiros possam realmente ser usados e não sejam apenas decorativos. Quando colocados frente a frente, o Mooney M20 vai mais longe do que o Cirrus SR-SR-22. O M20 é mais rápido, alcançando 190 nós em grandes altitudes devido ao melhor ajuste de potência do acelerador, permitindo que aeronaves sem turbo mantenham a velocidade sem reduzir a potência do motor. O SR-SR-22 é 10 nós mais lento, nada muito notável, dependendo de como você vê isso, mas considerando que o SR-SR-22 voa com o trem de pouso exposto, 180 nós é impressionante. Em termos de consumo de combustível, o M20 também tem um desempenho melhor.
Com um voo a 8.000 pés e uma potência de motor de 75% na velocidade máxima, o SR-SR22 terá um consumo de 17,8 galões por hora, enquanto, nas mesmas condições, o consumo do M20 será de cerca de 15,9 galões por hora. Esses números, faixa de velocidade, consumo de combustível e o restante são inúteis de certa forma. Porque se você quiser enfrentar a concorrência, seu avião precisa ser 100% melhor do que o deles em todos os aspectos. Caso contrário, você não vai conseguir se destacar. Mooney acreditava no velho ditado de que aqueles que podem pagar por máquinas caras não estão atrás da televisão, então eles não moveram um dedo para ganhar presença nas redes sociais. Mas os dados provam que eles estão errados. Por exemplo, a maioria dos meus espectadores tem entre 45 e 60 anos, essa é normalmente a faixa que pode comprar aviões. Se você procurar pelo SR-SR22 no YouTube, vai encontrar mais de 1000 vídeos, mas se procurar pelo M20, verá poucos vídeos. Até mesmo a linha mais nova do M20 é difícil de encontrar. Você deve ver 1 ou 2 vídeos sobre eles. Agora, se você quer competir com a Cirrus, seu produto não tem um desempenho 20% melhor, você não os superou nos preços. Você está vendendo seu produto pelo mesmo preço que o deles, e você não tem um paraquedas. Vamos lá, isso é uma piada. Pense bem, você tem $1 milhão para comprar um avião e vê 2 opções idênticas. Um é mais elegante, moderno e tem paraquedas, enquanto o outro não é tão mais barato, então não dá para escolher ele. O mesmo Mooney recebe ambos os produtos. Qual deles você escolheria? Seu palpite é tão bom quanto o meu. As escolhas de marketing do Mooney me fazem sentir que a administração era delirante. É como se o Acclaim e o Ovation Ultra tivessem sido projetados para fracassar. O mais novo, M20 Acclaim Ultra, tinha um preço de varejo de $800 mil, mas um M20 de 10 anos com desempenho quase idêntico podia ser encontrado à venda por 1/3 ou 1/4 desse valor. Então, a decisão para quem queria um Mooney era clara: optar por um seminovo. O último M20 competia não só com a Cirrus, mas também com seus antecessores. Algumas pessoas consideram o que aconteceu com a Mooney como resultado de uma maldição. A má gestão financeira pelos proprietários corporativos que a Mooney teve ao longo dos anos impediu que a empresa fosse realmente lucrativa, fazendo com que ela passasse pelas mãos de vários donos em um curto período de tempo. Isso dificulta o desenvolvimento de novos projetos e impede que os em andamento se concretizem, tornando mais difícil conquistar parte do mercado. No período de 2008 a 2013, a empresa ficou praticamente paralisada, atuando apenas em nível de suporte e fornecendo peças para reforma aos proprietários do M20. Apesar do panorama desanimador, em 2013, a empresa foi adquirida pela Soaring America Corporation, um consórcio de investimentos majoritariamente chinês que injetou capital significativo na empresa. Mas isso não bastou. O consórcio chinês previa uma iminente decolagem do mercado asiático, especialmente o chinês. Isso ocorria devido ao dinamismo econômico das nações asiáticas. Apesar disso, o setor não prosperou e as vendas não aumentaram como esperado. Em 2018, eles venderam apenas 14 aeronaves, quando a meta mínima estabelecida pela empresa era de pelo menos 25 unidades. Com esse histórico fraco de vendas, não surpreende que a empresa tenha entrado em hibernação. Se tivessem colocado um paraquedas da aeronave, as vendas do M20 teriam aumentado e a disputa com o SR-SR22 pelo mercado seria bem mais acirrada. Infelizmente, Mooney não estava disposto a assumir os custos para obter a certificação de paraquedas da FAA. Eles optaram por focar no mercado asiático emergente, decisão da qual provavelmente ainda se arrependem. Apesar da longa história de problemas da empresa, o Mooney M20 é uma aeronave que alcança grande desempenho. Não à toa, conseguiu permanecer no mercado por mais de 60 anos. Seu design tradicional e simples não afeta seu desempenho. Pelo contrário, sua ótima aerodinâmica e peso fazem dele uma aeronave capaz de cobrir longas distâncias e voar a uma velocidade maior do que, por exemplo, o Cirrus SR-SR22, além de ser muito mais manobrável do que seu rival. Isso foi dito até mesmo por pilotos que tiveram a oportunidade de voar muitas horas em ambas as aeronaves. O que você acha? Para alguns, é ruim terem saído do mercado, mas talvez não seja tão ruim no fim. Deixando a gestão empresarial de lado, o M20 não é uma aeronave infalível, e muitos de seus usuários e fãs até apontaram certas críticas importantes que, sem dúvida, se traduzem em aspectos negativos na hora de adquirir uma dessas unidades. O M20 e outros modelos da empresa são bem mais difíceis de pilotar que os concorrentes. Isso ocorre porque os manches de voo do M20 já usados há anos costumam ser muito duros, exigindo mais esforço para o uso ideal. Algo que, por exemplo, não acontece com o SR-SR22.
Como os M20 operam com um único motor turboalimentado, eles tendem a ter certas desvantagens ao operar em condições de calor e em altitudes muito elevadas. Esses aspectos fazem o motor trabalhar mais para obter potência e alcançar a velocidade desejada. Outro aspecto negativo dessa aeronave é que ela exige uma manutenção mais intensiva, além do fato de ser um avião com trem de pouso retrátil, o que resulta em um maior número de horas na oficina e, consequentemente, em uma conta mais alta. Isso ocorre principalmente pela localização e difícil acesso às peças. Se você quer saber, isso é uma verdadeira dor de cabeça. A principal lição da história de Mooney é que, no mundo globalizado, nenhum detalhe pode ser ignorado, pois isso pode decidir entre triunfo e derrota. Resta saber se a Mooney conseguirá produzir aeronaves novamente ou se o M20 chegou a um fim definitivo. O que você acha? Eles vão conseguir levar o projeto adiante ou vão se afogar na ideia? A Cirrus é uma aeronave superior, mais avançada, e usou as redes sociais para alcançar seu público, algo que a Mooney não fez. Está claro que o impacto que uma estratégia forte de marketing nas redes sociais pode ter no seu negócio pode te levar ao topo.